hablo por todos de la escuela en el sentido que tú nos estás trayendo algo que Claudio Naranjo, Claudio es nuestro padre honorífico de la escuela, amaba mucho y es la música. Y he Sí. estado pensando en estos días y todos los que estuvimos en el SAT con él aquí en Colombia, que él transmitía ese amor, ¿no? Sí. Que es algo que tú transmitías ese amor y ese amor hacia los clásicos de la música. Yo recuerdo mucho, Claudio nunca le faltaba un piano en su casa, ¿no? Sí, él Amaba tenía, y muchas veces pedía para los tener un piano, ¿no? Que siempre él, para él poder tocar y cuando Cláudio tenía un piano en Berkeley, un piano en Barcelona, un piano en Vitoria-Gasteiz, un piano en Chile y ainda tenía un piano que estaba en Quitiñano, un piano eléctrico. sí, sí, Un amaba la música. colecionador de pianos. Y creo que de algún opuesto debía tener otro piano, no sé. Sí, y tú nos estás trayendo algo que fue muy representativo en su obra, que fue todo, él siempre decía como Totila Albert fue de sus primeros maestros, ¿no? Cómo él Claro. se conecta con él y fue un maestro benefactor para él y lo Sí, que él le sí. transmitió. Entonces, pues nada más que agradecerte que nos estás trayendo esto. Para mí es un sábado hermoso y está súper soleado aquí en Colombia Para recibir mí es un placer muy grande. Un disfrute. Bueno, Eduardo, a mí, digamos, la tarea de presentarte como Sí. estudia a nivel más profesional. Y entonces Eduardo, digamos, es un músico, es un director de orquesta, es profesor a la Universidad Federal de Minas en Belo Horizonte, es un discípulo de Claudio desde 1995, es la persona que, digamos, heredó un poco la tarea de organizar todo el trabajo musical de Claudio, claramente junto con su equipo, pero desde muchos años está trabajando en este proyecto de Claudio sobre la música, colaboró, ¿no?, en el libro que hoy va a presentar, que es el libro La música interior. Y Eduardo también es un compañero de viaje, es un buscador, es una persona que se ha metido plenamente en el proceso SAT y se ha metido totalmente en este proceso de transformación. Está aquí como en una misión, ¿no? Lo hablamos antes cuando le pedimos con Beatriz esta charla, que es como su sentido en la vida es difundir el mensaje de Claudio. Y entonces yo también, a través de la música, entonces yo también aquí te doy la bienvenida y vamos empezando la charla y cuando tú me dirás, yo te acompaño para las preguntas que llegarán del grupo. ¿Ok? Perfecto. Voy silenciando. Que tengo Buenos que... días a todos y todas. Estoy muy contento de estar. Me siento en Colombia. Mi primera vez en Colombia. Y estoy muy contento de poder compartir esos conocimientos del maestro. Y vamos a hablar de este libro, La música interior. ¿Se ve la capa? É um livro que foi editado em 2015, teve uma segunda edição já, e vem com um DVD dentro. Tiene o DVD, repite o livro em PDF, e se pode ouvir os exemplos musicais clicando sobre o PDF e mirar os vídeos. E aí também uma charla de Cláudio, que Cláudio suena piano, hablando italiano, com subtítulos em espanhol. Yo, bueno, Luca me pediu para hablar de la música y de los tres amores, então vamos, antes de hablar disso, quero mostrar-lhes el índice del libro e comentar um pouco qual é o tema del libro, né? É um livro editado por La Llave de Barcelona e se há interesse del libro, se pode encomendar o que estão enviando já. E aqui se vê la pantalla. ¿Se ve? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el prólogo, el índice del libro, y quiero comentarles un poco cuáles son cómo se estructura el libro. Entonces, tenemos un prólogo, una dedicatoria, una nota, y aquí una introducción, música, significado y cura. Y el segundo capítulo, Claudio habla del protosemántica musical, de juego del color tonal en el tiempo. O sea, protosemántica es como Claudio
el nombre que Claudio da a la análise de los pequeños detalles, como fragmentos rítmicos ou fragmentos melódicos que têm algum significado, básico, a partir do qual se desenvolvem os contenidos, as ideias musicais. É como se foram semilhas, né? Um pequeno ritmo, por exemplo, ta 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 ta, como se foram na semilha. Depois, Claudio continua analisando motivos, frases e sentenças, ou seja, estruturas maiores. Depois, construção de significados através da forma musical. Aí já habla de peças inteiras e de mais significados mais profundos. E aí entra na parte do livro onde analisa Beethoven e a forma sonata, La Viaje del Héroe, e também habla sobre a forma sonata. E nesse capítulo vamos ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven. Depois habla da intuição da morte prematura em Schubert e vamos ouvir a Sinfonia Inacabada de Schubert. Depois habla do mundo vivencial de Brahms através da obra desconhecida de Totti Laubert. E aí vou mostrar algum fragmento dos ditados musicais e, se há tempo, uma sinfonia de Brahms. Depois, uma parte final sobre o coração da música, onde há também um exemplo de Bach, que, se temos tempo, miramos. E ao final do livro, 3 ditados de Totti Laubert, de obras de Beethoven, Schubert e Brahms. Então, o livro é um largo livro, né, com 315 páginas, mas com muito conteúdo. E eu vou mostrar aqui um pouquinho como que funciona este dela. Por exemplo, aqui temos uma partitura de Chopin, né? Então, aqui se vê um livro normal, né, com escrito, uma partitura. Então, quando clicamos sobre a partitura com aquela manita, né, aí se ouve. ¿Sí? Entonces, el libro tiene 300 y tantos ejemplos. Entonces, una persona que no es músico, que no lee una partitura, puedes acompañar todo. O sea, Claudio habla de un aspecto de la música y tú oyes inmediatamente. Entonces, es un libro muy moderno. Y al fin, tenemos aquí los ditados, né? Aquí eu mostro um ditado só para uma exemplificação de uma peça de Beethoven. Aqui tu tienes, ou seja, escritos em alemão, onde vai se encendendo os só para dar um exemplo do funcionamento, né? Só saber se me oye bien todo. Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto, no, ok. De algum momento me dando, opa, creio que salió alguma coisa aqui. Estão me vendo? Porque alguma... Só uma coisa dela. Ok, perfeito. Então, aí eu inicio agora falando um pouco de como que é esta questão de los 3 amores com a música. Então, estou um pouco confuso aqui com a pantalla. Então, eu vou mostrar para vosotros alguns exemplos musicais e para mirarmos como se compreende esta relação de los 3 amores com a música. Estou só aqui tentando me organizar. Eu saí do share screen ou não?
Sí, saliste del test. Ah, ok, Sí. perfeito. É porque é um pouco difícil. Então, vou poner um exemplo musical. Eu poderia perguntar, mas se queda um pouco mais rápido, né? Ou seja, um exemplo musical do centro instintivo, ou seja, um tipo de música que estimularia o instinto. Miramos, só temos percussões. Não há melodia, não há harmonia. Então, é um pequeno fragmento para dar uma ideia. Ou seja, se pode poner uma ênfase em um aspecto para que compreendamos. E um outro exemplo também instintivo, já uma música de rock. Um pouco mais de melodia, pero mira como é mais percussão. Apenas um exemplo. Então, sim, para umas razões didáticas, separamos os três amores, ou seja, aqui seria o amor erótico, né? Ou seja, música com muito ritmo e com muita percussão, né? Agora vou poner um exemplo que seria um exemplo de amor compassivo ou de emocional. Aquele reino da melodia. Uma música que toca mais o coração, mais maternal. Outro exemplo também de música emocional. Mira que há ritmo, é claro, mas o ritmo está num plano muito secundário. A melodia é que aparece mais intensa. Né? E agora um exemplo que o que seria uma música ou algo como chamamos assim, o amor intelectual, né? Não se usa muito, chamamos el amor devocional. Né? Então, uma música devocional, por exemplo, trombetas tibetanas, uma música budista. Esse seria um exemplo de música devocional. Aunque pueda ter algum ritmo, pueda ter alguma melodia, pero es mais oído se percibe. Como música de cerimônias. Um pouco como o caráter del mantra. Quase nada de ritmo, pouca melodia, como se ele sonido por si só. E um exemplo mais de como está o sonido? ¿Se oye bien? Ah, ok, perfeito. Perfecto. Ok. Então, um exemplo agora de música europeia que eu consideraria intelectual ou devocional, uma fuga de Bach. Assim, aqui se tem ritmo, tem melodia, pero há um aspecto
de construção intelectual, e há um aspecto também, de alguma forma, devocional. Mire que há melodia, há ritmo, mas há uma certa profundidade emocional ou intelectual. Isso, assim, esta explicação que eu dou aqui é só uma aproximação didática, porque, em verdade, não se pode separar todo na música. Se é como uma persona, né? Temos todos os três amores, mas sempre um está em ênfase. Ou, se conseguimos harmonizá-los de forma a ter uma integração, que é o objetivo, e isso se consegue em algumas músicas. Então, temos músicas instintivas, que é música de discoteca, música de marchas militares, música de guerra, né? A música pop é muito assim. Temos a música emocional, que é a música mais de melodia, o romantismo, as canções de cunha, e a música intelectual ou devocional, que seriam as obras mais complexas. Por exemplo, uma sinfonia de Beethoven tem muito de intelectual, porque há muitos elementos harmonizados, organizados, Brahms, Mozart, né? Pero também a música devocional, como os mantras, as músicas cerimoniais. Então, todo isso se vai acontecer, a vezes, com ênfase de um ou de outro, e a vezes com um equilíbrio. Esse que é muito interessante da música. Bueno, eu vou entrar em alguns pequenos detalhes do livro, e antes de entrar na sinfonia, eu vou abrir para alguma pergunta, umas 2 ou 3 perguntas, se alguém quer, né? Então, por exemplo, vamos ouvir esse pequeno fragmento musical del Bolero de Ravel. Então, solo é a cabecita del tema del Bolero. Mira como é uma música que hace como um serpentear. Ou seja, as notas musicais próximas fazem que ela seja uma melodia dulce, suave. Isso é uma característica das melodias que encontramos. Mas aqui há um contraste, um fragmento de Beethoven. Mira como é diverso. Aqui as notas saltitam. Ou seja, há um contraste entre a melodia do bolero e essa. Ou seja, a música clássica, especialmente, trabalha muito com dicotomias, né? Uma coisa dulce e muito ligada, muito fluida, e uma coisa mais picada, mais saltitada. Isso, se pode ver que este poderia dar uma ideia de mais dinamismo, e este poderia dar uma ideia de mais dulceza, como pequenas olas. Então, com esses pequenas semilhas, podemos começar a compreender como se construem as músicas, né? Um outro aspecto que Cláudio habla também são sobre os intervalos, né? Temos a escala musical e tem alguns intervalos. Não vou falar de todos porque seria muito largo, mas em livro Cláudio faz um recorrido pelos intervalos e explica que cada um significa como um significado básico, né? Aqui temos o tema da cavatina de Beethoven, que tem um intervalo, o primeiro intervalo que surge entre 2 notas, ele tem um significado importante. Então, esse lá, lá, esse intervalo, que é uma sexta maior, Cláudio disse, é o intervalo que tem o sentido do amor, um amor de goce, um amor expandido. Lá, lá, lá.
mire que se Beethoven cambiasse esse intervalo para qualquer outro, tudo que sigue teria outro sentido. E aqui, um intervalo semelhante em uma valsa de Chopin, que Cláudio disse, el amor de falta, el amor de añorança, de sofrimento. Lá, lá. Os intervalos cerca do outro. O outro era lá, lá. Eu posso cantar o primeiro com uma sonrisa. Lá, lá. E o segundo com uma cara de llanto. Lá, lá. Você percebe a diferença? Ou seja, são coisas muito pequenas. É como uma diferença de um color rojo para um naranja. São diferenças de frequência, mas que têm também um sentido, uma semântica, tem um contenido. Isso são aspectos construtivos da música. Vou falar de um outro aspecto construtivo da música, da forma. Então, as músicas, em geral, mesmo na música pop popular, encontramos que a vezes tem uma parte com um texto, uma parte A, depois vem uma parte de contraste B, e a vezes retorna à parte A. Ou seja, é uma forma ternária, A, B, A. Isso é muito comum na música clássica e nas obras que vamos ouvir isto, e isso tem um sentido muito importante. É como que tu parte del A, sua casa, tu estás a sua casa. Aí tu descreve sua casa, depois tu vai para B, tu sai à la calle, mira uma outra cena que tem uma diferença e depois tu retorna à casa, lá retorna. Então vamos ouvir uma pequena peça de Schumann que hace essa estrutura. São exemplos que estão no livro. Então imagina, como Cláudio disse, chico sentado na gamba del padre ouvindo uma historieta, como se diz, uma bela manhã com o sol e pajaritos, estamos mirando uma cena. Se repite. Como alguém que está desfrutando de um momento agradável. Aí, numa próxima parte, acontece alguma coisa, mas um contraste, é como se aleja da casa e passa algum perigo, Baja um pouco. Só esse detalhe. E aí retorna à casa. No início. Pero este retorno à parte A, ele já está depois do contraste, então é como se tu adquires um novo nível de consciência. Então, vou tocar todo isso novamente para compreender. Então, na parte A, onde se expõe a ideia. Se repite, no caso. Uma parte B que se aleja.
una parte A que retorna. Entonces, ¿por qué yo hago hincapié en este ejemplo? Porque este es como un ejemplo muy simple, o sea, una pieza que se llama Cenas Infantiles de Schumann, donde esta estructura A, B, A, o sea, exposición, contraste y retorno, es la estructura básica de todas las grandes sinfonías. Entonces, siempre vamos a oír una historia que tiene se expone um contexto, por exemplo, entre um rei, entre uma reina, eles discutem, nasce alguma coisa, depois vão para uma segunda parte onde há uma viagem, ou há crime, ou há uma dificuldade, e aí, depois disso, se retorna novamente o rei e a reina para resolver o problema que aconteceu. Então, este é uma ideia estrutural importante para oírmos bem a música clássica. Nesse momento, poderia ter alguma pergunta, se alguém quer, se está bem, ou hasta um comentário se estou falando muito rápido, se poderia ser mais despacio. O que pensa? Alguém quer perguntar? Eduardo, le he pedido a Jamie y a Laura, que son las tutoras de anfitrionas del grupo de tercer año, que te pasen las preguntas que hay allí de los estudiantes hasta el momento, que creo que sí hay una que otra, ¿vale? Sí, vamos a responder unas 3 o 4. Puedes pasar. Ok. Hola Eduardo, buenos días. Hola. Hay una pregunta de una estudiante que se llama Laura, te pregunta, ¿es inconveniente reforzar los instintos dominantes, ver películas violentas o escuchar música fuerte para el grupo visceral? Não sei se compreendi bem. Por exemplo, eu uma vez, há muitos anos, eu me fiz uma experiência e comecei a ouvir muito rock. Led Zeppelin, Armageddon, Alice Cooper, rock pesado, né? Como muita percussão. Passei uns 3 meses ouvindo muito rock. Depois de 3 meses, eu era pura rábia. Isso me fez um efeito muito intenso assim, dentro de mim, assim, me deixou muito excitado, né? Ou seja, é como comer muito pimento, muito salsa forte, né? Ou seja, tem um efeito. Os sonidos são como alimentos, né? Ou seja, há alimentos mais densos, como a música percussiva, alimentos mais dulces, suaves, como a música melódica, alimentos mais, não sei como seria, mais de outra natureza, como a música mais intelectual. E há alimentos que ou seja, necessitamos de todos os três, sem exagero, né? Não sei se respondi a pergunta. Mais uma pergunta? Mais duas? Não sei. Sí, hay otra pregunta. ¿Pregunta? Hola, Eduardo. Hola. Hay otra pregunta que es, ¿qué opina de la forma de componer de Wagner que se aleja de la estructuración y se centra en narrar un discurso? Sim. Bueno, é uma pergunta mais acadêmica, intelectual, né? Não sei se seria o momento, mas sim, um maravilhoso compositor, fantástico, né? É um dos compositores que nessa questão da forma realmente inovou muito, né? Ou seja, é uma música que está muito em conexão com a literatura. Então, é assim, como que Wagner traz a literatura com muito peso na música, como muitos compositores fizeram, mas ele era também um literato, escrevia também, né? Então, é assim, uma forma nova de música que foi surgindo a partir do romantismo e que houve muitos desenvolvimentos, né? Mas é uma pergunta assim mais de nível acadêmico, que não é tanto o contexto agora, né? Pero sim, é um compositor que tem um diferencial
nesses aspectos formais com isso, por entrada da literatura, da poesia, da mitologia, né? Narrativas muito largas, né? E vamos ligar a isso. Wagner viene de Beethoven, de certa forma, né? Da forma de narrar de Beethoven. E hoje vamos na Sinfonia de Beethoven, vamos ver como é a narrativa de Beethoven, e aí se pode responder um pouco mais a isso sobre Wagner. ¿Okay? Una de nuestras estudiantes del grupo te pregunta Irene te pregunta, ¿cuál sería un buen ejemplo de una pieza que contenga o evoque los tres amores? Ah, sim, vamos ouvir. Exatamente esse será o tema que sigue. Então, eu guardo a resposta para a prática mesmo, né? Porque vamos ouvir alguns fragmentos de música comentando e depois ouvimos a música toda. Por exemplo, as sinfonias de Beethoven, todas são músicas de integração. Mozart, Brahms, né? Então, vamos falar disso, sim. Mas uma aí continuamos. Outra es, ¿qué piensas de poner música en la terapia individual? Bueno, eu não sou terapeuta, eu sou músico e tenho assim trabalho com meditação e música. Eu penso que é excelente, porque Cláudio mesmo sempre habla neste livro, La Música Interior, ele habla da capacidade, do poder terapêutico que tem a música. Ou seja, se a música nos move os instintos, a emoção, a mente, os pensamentos, seguramente tem potencial terapêutico muito grande, né? Então, um terapeuta que entende um pouco de música, não precisa de ser um músico, entender de escritura musical, entenda de ouvir e de sentir a música, né? Pode ter uma utilização muito proveitosa. E há muitos livros sobre isso, né? Bueno, aí depois hacemos mais um rato com perguntas, né? E seguimos agora com um capítulo do livro onde Cláudio habla la jornada del herói e la música. Então, um dos exemplos mais importantes desse tema do herói é exatamente a Quinta Sinfonia de Beethoven, a famosa sinfonia que todos vou pôr o tema, se algum não se recorda, se recordará agora. Quem não ouviu isso? Creio que hasta os bebês em La Pança reconhecem esse tema, de tanto que se tocou. Então, como Cláudio interpreta esse tema? É como a voz de Deus, ou seja, a voz do destino, descendo a Beethoven. Tu tendrás uma doença, uma maladia, tu vas a morir, o destino te pega. E Beethoven responde à altura. Ou seja, é como que conflito de dimensões colossais. Deus habla e Beethoven retruca, né? E aí, depois disso, o que acontece? Uma discussão, uma luta entre Deus e Beethoven, entre destino e Beethoven. Por quê? Que passa? Por que comigo? E continua a discussão. Beethoven não aceita. Não comigo. E mais tenso, mais intenso. A los gritos. Dramático. Então, o que acontece? O tema de Deus dando um reto a Beethoven e Beethoven respondendo se transforma numa discussão imensa. E depois que Beethoven entabla essa discussão, ou seja, Beethoven não se rinde ao destino, Beethoven enfrenta o destino. E aí surge esse tema, o tema do herói. Imagina um herói com sua espada.
que venceu uma parte da batalha. E quando Beethoven vence esse primeiro momento, ou seja, quando Beethoven assume esta luta, ele encontra um pouco de seu lado feminino. Olha como é diferente. Então, aqui se responde um pouco a pergunta anterior sobre que tipo de música tem as duas energias, ou as três energias, né? Então, aqui vemos a primeira parte, muito instintivo, pá, 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 pá. E aqui, mais compassivo, mais feminino. E com isso, Beethoven hace uma fusão de energias que lhe dá muito poder. E aí, o que sigue é isto. Sigue a luta com o dragão. Eu salto uma parte da música para ir à frente e depois ouviremos ela inteira. Então, este reto do destino, esta resposta de Beethoven, esta luta e esta conquista de novas energias lhe põe em capacidade a hora de lutar com o dragão. Então, a luta com o dragão. Tenso. E podes imaginar cenas de batalha. O herói é ferido e cai um pouco, perde sangue. Então, aí agora entra um pouco de mais detalhes da hermenêutica, ou seja, hermenêutica, a explicação simbólica de los temas de las passagens. Então, este herói que ouvimos, este herói agora vai lutar com o dragão. Mira que é o mesmo tema nas cuerdas. O dragão. É o herói. O dragão. E o herói, o tema do herói tem 6 notas. Ta, 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 ta. Pero el dragón le talha uma nota. Ta, 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 ta. O dragão fere. E depois corta mais 3 notas. Né? O tema é ta, 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 ta. Aí ele corta uma nota. Ta, 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 ta. Depois corta as notas iniciais. Ta, ta, bom, bom, ta, ta. O dragão feriu era... E o dragão fere o herói de forma que ele começa a perder sangue, a morrer. Agora, só uma nota. Mira o sentido de morrendo. Se percebe como é simbolicamente uma luta. Aí o herói reage e cai novamente. Dramático. Pero al final el herói reage finalmente e vence o dragão. E mata o dragão. Esse é o significado. É bastante dramático, como na ópera. E aí surge o momento mais precioso. E quando Beethoven vence o dragão, pode ser o dragão, o ego, os fantasmas internos. Aí ele conquista sua alma. Então, mira que depois de toda esta batalha, de toda esta confusão, esta luta, Beethoven vence e aí Beethoven conquista. É como um prêmio que surge de dentro dele. Então, aqui se vê toda esta fusão de uma energia instintiva, pá, 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 luta, guerra,
y el amor, la compasión, la ánima, la alma, y todo esto. Mire que hay mucho intelecto en todo eso. Para Beethoven organizar el ritmo y la melodía y todo más, hay mucho conocimiento, mucho intelecto. Entonces está todo mesclado, armonizado. O que acontece na sinfonia a partir de aqui é que se retorna a la coisa inicial, ou seja, se retorna a la discussão com Deus, se retorna a las ideias iniciais, mas se retorna a um novo nível de consciência. E esse é o grande conhecimento que é importante ter nessas obras, é que a parte inicial ela apresenta um conflito, a segunda parte de alguma forma desarrolla esse conflito, e a terceira parte mostra esse conflito com outro nível de consciência. E aí esse vamos ouvir daqui a pouco. E depois disso, aí o final, onde Beethoven vai para novos horizontes, ou seja, Beethoven, depois de todo o processo, adquire um poder muito grande. Então, ele sale para o mundo. E se vai triunfante. Braços abertos. E o tema do destino, que era pá, 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 ou seja, 3 notas que baixam, agora Beethoven lo inverte. Ele, em vez de pá, 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 ele vira pá, 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 pá. É uma coisa muito simples, uma dicotomia muito simples, mas aqui se representa o quê? Representa uma superação do destino, representa um câmbio na energia inicial. E depois disso, Beethoven adquire uma força de equilíbrio, que é o tema que é ta 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 ou ta 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 ta, ele agora vira ta 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 ta, na mesma nota, representando uma síntese, um equilíbrio. Ta ta ta. Você compreende? Pa 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 pa. Não mais pá, 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 ou pá, 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 pá. Né? Isso é a ideia básica. Bem, uma pergunta para operacional. Quando eu hablo junto com a música, se oye a voz e a música? Se oye? Perfeito. Então, vamos fazer agora uma meditação com essa sinfonia. Eu vou, em alguns momentos, falar palavras-clave para ajudar, como Cláudio fazia nas meditações. Às vezes ele ponia a música simplesmente, nos deixava entrar, que também é totalmente válido. Ou seja, a subjetividade de cada um é muito importante. Tu contas com isso para o desfrute da música. E em alguns momentos, uma condução, uma guida é interessante também. Então, nesse momento, faremos isso. Então, os invito a se poner em posição de meditação, tomar ou dois alientos profundos, como um zeramento para entrar na calma e podermos receber a música. Clara, por favor, ¿puedes cerrar tu micrófono? Isso. Entonces respiramos calmamente e vamos ouvir o destino que achaca Beethoven e Beethoven responde à altura. Oh, perdão. Perdão. Voltamos ao silêncio. Então, oiremos a voz do destino, a voz de Deus pesada e a resposta de Beethoven. E Beethoven discute com Deus.
¿Por qué conmigo? La discusión se torna más acalorada. Y más, y más, y más. Desespero. Y surge el héroe. Y su lado femenino, amoroso. E se vão unindo as energias. Força. E aí certo triunfo. Mire como o tema está mais otimista. Pero entra em sombrio. O peligro. Na floresta oscura. Ele vai encontrar com o dragão. El dragón. La luta con el dragón. El dragón fere al héroe. El héroe cae. Está muriendo. Pero reage. E cai de novo. Pero reage finalmente. E mata o dragão. E conquista seu prêmio, sua alma. E agora ele mira novamente o reto de Deus, com mais consciência. Não se rende. E o herói está mais dulce. Seu coração está mais aberto. O feminino dentro. Tem aún mais força. E conquista, finalmente, se integra, triunfa. Como uma fiesta. E sale para o mundo, novos horizontes.
cambia el destino. Y va por el mundo, por las montañas, por los mares, por el espacio. Un verdadero herói. Aí la dureza del herói e la suavidade del herói. O herói está integrado. E reflete sobre sua vitória. Lleno de poder. Entonces, esta é a, sim, com alguma coisa que não é exatamente como Cláudio habla no livro, pero é a visão de Cláudio desta sinfonia. Este primeiro movimento da sinfonia tem mais 3, ou seja, a história do herói continua hasta um triunfo muito maior ao final. Pero este primeiro movimento é clave para compreender este conflito e esta superação do conflito. É muito o que hacemos nós outros. Cada um de nós outros considerado um herói que está encontrando seu dragão e buscando vencê-lo para conquistar sua alma. Se Beethoven realmente um homem que conquistou sua alma, nos mostrou, se conseguiu plasmar na música. Se alguém quer comentar como sentiu que passou, seria interessante, né? Como temos tempo, é boa a interação. Tinha alguém com o microfone aberto, que estava um ruído. É importante na hora da música que todos cierrem. Mas alguém quer perguntar ou comentar o que sentiu? Se foi bem ou se não foi? O que pensa? Hay varias cosas aquí, Eduardo. Yo voy a repetir. Si alguien encendió el micrófono para hablar. Sí. 2 preguntas, después seguimos otra y al final. Vale, aquí hay una. Dice, en los otros 3 movimientos, el héroe tiene un nuevo encuentro con el dragón. ¿Vive su noche oscura del alma? Sí, pero es mejor no hablamos de outros movimentos ahora porque concentrar nesse que tivemos experiência. Pero sí, ele vai entrar una noche oscura, sí. Ok, hay otra pregunta que dice, ¿dirías que los momentos de esta canción pueden compararse con el ciclo de la experiencia? ¿El qué? Ciclo de la experiencia. ¿Qué significa eso, ciclo de la experiencia? No comprendo bien. Sí, la persona, invito a la persona que hizo la pregunta que abra el micrófono. Sí. Hola, Eduardo, soy Charit. Hola. Mira, pues usted mientras estaba en la meditación sentía como el ciclo de la experiencia de todos los introyectos, proyecciones, mecanismos de defensa que nos
que nos suceden para no llegar a cumplir nuestro deseo genuino. Entonces, no sé, me llegó eso. Eu não consigo captar, está muito abrumado o sonido e não consigo compreender as palavras. Tu puedes, Laura Teresa, puedes repetir para mí, por favor? Sí, pues voy a hacer una interpretación de lo que tú dices, Charis. Algo así como si en este camino del héroe, el héroe también tiene que, a ella lo asoció con los mecanismos de defensa, con estos pensamientos, estas energías que no dejan que el guerrero en su interior, como esta lucha interna para alcanzar el deseo genuino. Sim, não, é uma boa pergunta, se compreendi bem, assim, é que o que passa com cada um de nós outros ouvindo esta música, o que seja mirando uma escultura, um quadro, lendo um livro, é que de alguma forma somos tocados em nossos processos internos com isso de uma pessoa que vivenciou isto e teve um aproveitamento muito bueno. Então, Beethoven aproveitou muito sua luta interior e conseguiu contá-la para nós outros. Então, sim, Cláudio disse assim, que a música é uma tecnologia espiritual para podermos entrar mais dentro de nossa história personal e podermos resolver problemas. A música tem esse poder de tomar coisas contraditórias e las moler e depois devolver uma solução. Então, assim, por isso é muito importante o estado meditativo para ouvir essas músicas, para que não estemos simplesmente desfrutando esteticamente por la beleza, sim, um desfrute mais profundo. Sei que às vezes é doloroso, pode ser doloroso. Mas seguimos com mais um exemplo que será interessante. É um tema muito profundo, muito amplo, e cada exemplo vai nos dando mais consciência de que passa, né? Então, vamos falar agora de outro compositor muito importante, Schubert, né? Beethoven, para quienes imagino que muitos de vocês conhecem Enneagrama, claro, né? Ou seja, Beethoven, Cláudio lo classifica como um 6 contrafóbico, 6 sexual. Então, realmente a música de Beethoven é muito intensa, impactante, né? E tem também o amoroso, mas tem essa força avassaladora, né? Que é muito característico de um ser sexual, né? Muita energia, muita luta. E Schubert, diferentemente, também um 6, pero um 6 conservacional. Ou seja, um nome mais tierno, mais dulce. O medo em Schubert é mais medo mais característico que conhecemos. Em Beethoven é um medo de enfrentamento, né? Aunque em Schubert lo enfrenta também de uma forma diferente. Então, vamos ouvir. Primeiro vou mostrar a análise que Cláudio faz da sinfonia, com fragmentos, e depois la oímos novamente inteira. Então, a sinfonia inconclusa de Schubert, a sinfonia número 8. Então, o que passou com Schubert? Beethoven sabemos da sordera, né? Um pouco do destino em Beethoven foi a sordera. Mas em Schubert foi a sífilis. E Schubert, aos 26 anos, foi diagnosticado com sífilis e supo que ia morrer, que não havia um tratamento naquela época. E, de fato, morreu aos 31 anos, 5 anos depois. Nesse tempo, nesse rato de vida, Schubert cambiou muito sua consciência e suas composições mostraram muito isso. E esta é uma das mais importantes, a inconclusa. E aí miramos como inicia uma pergunta sobre a morte. É realmente preciso morrer? Eu preciso morrer? Por que a morte? E Schubert trembla de medo. E ouve uma voz do cielo.
Voz de Deus dizendo: não temas, és assim para todos. Você, Schubert trembla. E Deus lhe responde: assim és. É como se fosse uma voz do destino, um pouco diferente de Beethoven. Né? Pá, 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 pá. Aqui é uma voz cantante, dulce, um tanto do caráter de Schubert. E esta voz do destino continua como que instruindo a Schubert a não tenha tanto medo, transforma-te em homem, tenha força para enfrentar. Ele disse: ai, coragem, enfrenta. Enfrenta. Está começando a ter energia. E cresce a energia. Adquire força. E entra num outro espaço, numa outra consciência. E essa outra consciência, Schubert começa a mirar, como Cláudio disse, a mirar o cosmo, a mirar o cielo, a mirar que este faz parte da harmonia do universo. Como que dança e canta. E continua cantando. Ele sabe que é real a morte. E se assusta. E sofre. E grita. Ele continua cantando. É a força dele. E se transforma num herói. Com seu canto. Resiste. Adquire força. Canta. A maior força que ele encontra no canto. Ele está em contraste, em conflito. El medo. El peligro. A sepultura. E aí la voz da morte, este reto da morte, le canta novamente e lo leva ao profundo, como se fosse uma noite oscura que ele vai viver. Ele agora, com esta força, vai entrar em contato com a tragédia da morte. E ora, um llanto profundo, que cresce, se transforma trágico,
tragédia. E grita. Respira com dificuldade. E grita. Grita. Sufre. Pero resiste e enfrenta a luta. E luta com a morte. Uma guerra. E descansa um pouco, mira. Respira profundo e triunfa. E descansa. Mira que hasta el triunfo de Schubert es más delicado, es más introvertido que el de Beethoven. Entonces ahora les invito a oír toda la sinfonía, todo este movimiento, y yo voy hablando alguna guía durante. Entonces, mais uma vez, vamos nos poner... Eu llamo esto del zeramento, ou seja, não pongo a música diretamente. Respiramos um pouco profundo, sentimos o corpo, dejamos os pensamentos. A morte, o porquê da morte, por que devo morir? O medo e a voz de Deus, do oráculo. Não tenhas medo, assim és. Ai, coragem. Toma força. Hazte forte. Enfrenta. Sí. Miro el cielo, as estrelas, o cosmo. Assim és. Pero la realidad de la muerte me asusta,
Eu sofro. Eu sigo cantando. E me transformo em um herói. E adquiro força. O canto também me dá força. E puedo enfrentar a morte. Fui bajando las catacumbas, la noite oscura. Miro la morte de frente. É doloroso. É um llanto profundo. Que toma todo mi ser. Ai, que dolor! Gritos! Ai! Me falta el aire. Sofro. Socorro. Pero acepto el reto. Luto. Luto con la muerte. Miro de frente la muerte. Respiro fundo. Triunfo. Puedo refletir sobre la luta que me pasó. Ahora tengo menos miedo. Puedo encarar. Está diferente. Ya compreendo más. Y más. Ya sé cómo tener fuerza. Eu sei como adquirir coragem.
puedo mirar al cielo, al cosmos. Los cielos cantan. Eu puedo mirar a morte diferente agora. Há sofrimento, mas eu continuo cantando. Porque cantar me dá força. Sou forte. Um coração amoroso. La morte não me dá tanto medo. E ela compreendo. E ela aceita. Com todo o sofrimento, uma superação, uma coragem. Uma tristeza. Força. Que tal? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Tenemos ya como más... Creo que no dará para mucho más música, porque ya tenemos 1h30 casi. Pero... Se han compartido muchas experiencias. Tú hacías la pregunta, Eduardo, que cómo nos toca la música, ¿no? Que cómo nos está tocando y, bueno, nosotros estábamos aquí, cómo nos estás trayendo unas experiencias a través de la música, como en Beethoven, ese viaje al héroe, ¿no? Y todo el recorrido y las caídas y volver a subir y volver a caer y como triunfar, ¿no? Y ahorita, pues para mí como muy conmovedora la experiencia
es como venían las imágenes de tener la muerte al frente y como, ¿no? Esa lucha de entonces, ¿por qué? ¿No? Las preguntas. Sí. Entonces, hermoso, y estaba Gabriel moviéndose de un lado para el otro con la música, que ¿no? Ellos lo tienen más puro que nosotros. Te quería decir que ahí han compartido mucho cómo les ha llegado, ¿no? Las experiencias, Sí. la vivencia como tal. Entonces acá te están diciendo, voy a compartir algunas, bueno, maravilloso, éxtasis y movimiento intenso, una experiencia maravillosa. Gracias por narrarnos esta historia. Hay una pregunta muy interesante acá que dice, de Paula Escobar, ¿cómo llegas a contar una historia con esta música? ¿Fue algo que siempre te acompañó o es algo aprendido? No, es algo aprendido de Cláudio Naranjo. Esto, claro que un poco, yo, assim, no estoy diciendo exactamente las palabras de Cláudio en el libro, ¿eh? Y aunque Cláudio nos dá as llaves, ou seja, ele não conta todo isso que eu contei, ele conta de los temas principais, das passagens principais e, bueno, eu, assim como todos os seres humanos, eu também tenho meus sofrimentos, meus medos da morte, então eu posso inferir um pouco o que passa, né? E assim como qualquer um de nós pode fazer isto, pode acompanhar uma história dessa e compreender isto. Então, assim, o que é isso em verdade? Literatura, poesia, mitologia, né? A música, todas as artes, elas são expressões das vitórias humanas, das compreensões humanas, né? E assim, há muito na ideia de que a música é como uma questão só matemática, de beleza, estética. Também, pero este lado humano, este lado vivencial, é muito importante, porque realmente é onde a hermenêutica emerge o que está contando. Está contando um drama humano, uma superação humana, sofrimento, morte, amor, paixão, né? Ou seja, é como se fosse uma ópera. Então, assim, não é uma coisa criada por mim, é uma coisa que quando eu era, antigamente, quando eu estudava música, né, na escola, isso era ridicularizado, de certa forma, esta visão literária da música, mitológica. Não muitos músicos lá aceitam. E Cláudio mesmo comenta em livro que há prejudício a estas ideias. Mas eu sempre me interessei por isso. Tive momento assim, tanta influência lo dejé, mas quando encontrei a Cláudio me voltou esse interesse de aprofundizar em conteúdo da música, não só na técnica, na harmonia, contraponto. Mais alguma pergunta? Sí. Antes José Acevedo había levantado la mano y ahora la tiene levantada de él. Sí. José, ¿estás por ahí? ¿Qué era lo que querías preguntar? Gracias, Jay. En realidad fue como algo inconsciente, no me di cuenta que había levantado la mano, no me di cuenta, nunca lo vi, cuando me di cuenta la bajé. Eduardo, pero bueno, te cuento, yo justo hace un par de días mi mamá murió y pues estoy en ese momento de comprender y de sentir. Cuando vi la mano levantada pensé qué preguntar y me pregunto a mí mismo por qué es tan necesario luchar con la muerte, sabiendo que es inevitable, y para allá también voy yo, porque me cuesta tanto comprenderla, porque cuesta tanto, porque se pasa por el dolor. Eso es como lo que me pregunto. Sí, eu também me pergunto esto, assim que bueno, é todo um mundo de metáfora, de significado, né? Ou seja, não é lutar contra a morte, é contra como eu vejo, contra minha compreensão da morte.
La morte é a morte. Agora, minha compreensão da morte pode ter medo, pode ter desespero, pode ter... Eu penso um pouco, enquanto eu sonava a música, eu pensava nisso que dizes. Não é a morte externa, é como eu vivencio a morte, como Schubert vivenciou a morte. Está nos ensinando um posicionamento diverso, mais consciente. Penso que é isso. Não é que vou lutar contra a morte, vencer a morte e serei imortal. Não é com esse conteúdo, né? É com o conteúdo de que uma aceitação mais consciente, né? É assim que penso eu. Sim? Vale, gracias. Graças a ti. Gracias. Pues muy conmovida, porque de verdad, digamos que lo que me llegaba era este movimiento, sí, de la muerte, pero también la muerte como esa posibilidad de nacer, o como ese volver. Digamos que me sorprendió mucho de este autor, como en la música el dolor incluso es un impulso, y cuando tú decías seguir cantando, es algo que para mí ha sido vital, seguir cantando, como en medio de todo. Y entonces me llegaba esta imagen de una ola que rompe contra la piedra y como ese vértigo cuando la ola sube, y como en la vida muchos momentos son así, ¿no? Pues como que hay mucha vida y mucha emoción y de repente pues, muerte, y igual vuelves a lo más grande, que esto me parece súper lindo, como cuando vuelve a lo más grande todo ese espacio y toda esa vida que hay también después de eso. Ahorita que José hablaba pues, del dolor, creo que, bueno, como yo lo sentía en la música, es un poco el apego, ¿no? Como que en un momento sentía que ese dolor tenía que ver con soltar, ¿no? Con el desapego. Y bueno, esas son como las sensaciones, pero también me conmovió el hecho de que cuando en algún momento tuve la oportunidad de trabajar esto con Claudio, creo que mi relación con mi corporalidad no era tan abierta y estaba muy cerrada y no logró entrar, como que no logré escuchar, ¿sabes? Como que ahorita que hacía el trabajo contigo decía, por fin entiendo a Claudio, porque he atravesado como algunos espacios en los que he recuperado esta corporalidad y como esta apertura a escuchar. No sé si esto es así, como que también esta posibilidad de que la música entre, como si hay defensas, como, pues para mí fue curioso darme cuenta que ahora sí lo entiendo. No, entra como qué? La palabra que no me quedé. La corporalidad, como el cuerpo, como si estás muy cerrado o como si no hay esta relación con el cuerpo, que es donde la música vibra, como que sí hay. Não, qual é o objetivo do uso da música? É para que nos proporcione nível mais profundo de meditação. Ou seja, esto que talvez em geral as pessoas podem não aproveitar tanto a música porque necessita do estado de meditação para entrar nesses conteúdos, né? Assim também sem a música a meditação vai te ajudar a entrar dentro de seus conteúdos, seu corpo, ou seja, o corpo com todas as suas tensões e coisas. O método de meditação começa pelo corpo, seus sentimentos, as emoções, seus pensamentos e até chegar a uma integração em vazio. É um pouco assim como quando termina a música e temos aqueles 20 segundos, 30, ou tanto que seja de silêncio, aí aonde está a música? Continua a música em vazio. Então, é simples como isto, assim. Aunque o budismo em geral, Cláudio disse muito que o budismo não fomenta a música, só a música ritual, mas não esse tipo de música, mas eu sinto assim que Cláudio abriu uma nova possibilidade. Eu realmente não tenho muita referência de pessoas antes de Cláudio que abriram essa nova compreensão da música. Assim, talvez por Totila Albert, né, inspirou a Cláudio. Gracias. E Cláudio habla muito disso, do canto, ou seja, enfrentar a dificuldade e o sofrimento com o canto.
Yo estos días en sus meditaciones muchas veces de todo eso. Y es total verdad. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué piensan, Lucas? ¿Si hago más música o abrimos para preguntas? Yo creo que una otra escuchita se podría hacer. Tú me dijiste que planeaste como 3, Sí. ¿no? Entonces, también te quería decir algo, ¿no? Que estaba Claro. reflexionando sobre una cosa. Cómo a veces no sentimos la música clásica muy lejana de nosotros, como una experiencia muy ajena de nosotros, ¿no? En realidad, la muerte, yo creo que cada uno de nosotros se ha enfrentado la noche en su cama con el miedo a la muerte, con el corazón que tembla. Cada uno de nosotros se ha preguntado sobre Dios, cada uno se ha preguntado sobre una mamá. Cioè, no sé, es como que me estoy dando cuenta mientras te escucho de cuánto esta lejanía, ¿no? Claramente dada mi ignorancia, dada mi no costumbre escuchar la música, pero es una ilusión porque esos autores están hablando de mí, están hablando de mi vida, están hablando, ¿no? Y en cierto sentido, como dice Beatriz, lo hemos perdido. Entonces yo me acuerdo que todo el trabajo que Claudio hizo sobre estas biografías, ¿no? De ellos, y como ellos eran ser muy comunes, ¿no? Pienso a, ¿no? Me acuerdo algo de Schumann, algo de Schubert también, cioè personas que vivían la vida plenamente, sus vidas, ¿no? Pero con esta mirada, ¿no? Bueno, assim, não sei o que poderia dizer. Assim, Mozart, por exemplo, gostava muito de beber, de jogar bilhar, né? Noches, mulheres, assim, não sei tanto assim, pero era bastante boêmio, né? Mahler gostava muito de fumar e beber muito vinho, né? E Beethoven também bebia bastante, né? Um pouco parece que se contaminou com um vinho que tinha um pouco de Tocario, um vinho que tem na Áustria, que tem uma coisa, um conservante com plumbo, chumbo, como não sei como é em espanhol, plumbo, né? Que parece que plomo, ele contaminou o hígado, não sei. Então, assim, totalmente, assim, eu sinto assim que o que me encanta assim que a todos nós outros essa possibilidade de entrar profundo dentro de si e ser um pouco como eles, pessoas que com toda a dificuldade da vida venceram o mundo interno, ele externo não. Você vê que Mozart morreu pobre aos 35 anos, com muita dificuldade, mas venceu seu mundo interior, se encontrou consigo e nos deixou a descrição de seu processo, de Beethoven, de Bach, de Schumann, de Schubert. E esta música clássica europeia del barroco, ao início do século XX, isso é um tesouro é como se fosse um tesouro que aún não foi aberto, está sendo aberto agora. Estes são o conteúdo mítico do humano que está sendo contado. Assim como temos aí toda a literatura de Homero, de Dante, de Goethe e Don Quixote, de Cervantes, né? Ou seja, todos são a jornada do herói. Aqui também é a jornada do herói, é a literatura. Você respondendo na pergunta que se hecho aí, todo o conteúdo humano da literatura humana, das cosmogonias, da mitologia está presente. Né? O que toca lá, Albert, hecho é a mitologia humana, dito de uma forma mais contemporânea, fenomenológica, ou seja, mais a partir de si mesmo, dele mesmo, não a partir do outro herói, um herói externo. O herói é ele mesmo. E aqui é um pouco isso se identificar com Beethoven, se identificar com Schubert, esses compositores, é uma forma de adquirir essa energia de consciência. Eu sinto isso. E ouvir muito, repetidamente, essas músicas e outras interpretações da mesma música. Es muy, me parece muy importante, ¿no? Porque muchas veces aquí nosotros trabajamos como somos nosotros el centro de nuestro universo, es como necesitamos aprender de nuestra experiencia, mirarnos adentro, ¿no? También
yendo, ¿no?, al ordinario de la terapia, es como que nosotros tenemos que conocer nosotros para relacionarnos, ¿no?, con los demás. Aquí están haciendo una pregunta que creo que es por ahí podremos ir, porque es muy querido a ti, que es, Nicolás Raute pregunta si tú podrías decir algo sobre Totila Albert, y quién es, o mejor, cuál es su relevancia en relación al libro y al tema de la clase de hoy. Yo sé que tú estás haciendo un trabajo muy importante por Claudio sobre Totila Albert, entonces si quieres decir algo, ¿no? Bueno, eu puedo, não há tempo, creio, para duas coisas, né? Eu puedo mostrar um pouco do ditado de Totila Albert e falar de Totila Albert, entonces, né? Me parece que por ahí podemos ir, ¿no? Claro. Entonces, Totila nació em 1890 e pico, não sei, em Santiago de Chile. Era hijo de uma pareja alemã. O padre era um naturólogo, uma pessoa que trabalhava com a natureza, e foi muito importante em Chile, né? Assim, ele fez muitas transformações importantes em Chile. E Totila, a los 10 anos, foi enviado à Alemanha, Berlim, para estudar. Não sei se foi posteriormente, tem algumas coisas assim. Al fim, Totila foi estudar pintura e escultura, pero já tinha uma vocação poética muito profunda. E, bueno, se tornou muito jovem um escultor muito importante na Alemanha. Era um homem muito sensível, muito, assim, com uma capacidade de percepção estética fantástica, chamou muita atenção. Pero especialmente na época da Segunda Guerra, passou muitas dificuldades, né? E quando estourou a guerra, teve que fugir da Alemanha, deixou quase todo atrás, perdeu muitos. Chegou assim com a mão nos bolsillos em Chile. E aí, nesta época que conheceu a Cláudio. Cláudio parece que tinha como 7 anos, né? E Totila era amigo dela madre, porque a madre de Cláudio era pianista aficionada, tinha uma bela casa, recebia músicos e artistas, e ali estava Totila. E, bueno, todos sabem que Totila teve uma influência profunda em Cláudio, e o livro, em verdade, Cláudio disse, o livro é um pretexto para introduzir os ditados que estão no final. Ou seja, que são os ditados? Totila, creio que em 1900 não sei exatamente a data, ele tinha 37 anos quando o padre morreu, e com isso Totila entrou como se fosse uma depressão, mas não é uma depressão. Ele disse que ele foi como Orfeu ao inferno a resgatar a alma do padre. E com isso Totila começou a ouvir uma poesia em alemão, ele falava alemão mais que espanhol, e escreveu um livro todo que se cantava em seu ouvido. Depois escreveu outro, escreveu 5 livros, que era como uma narrativa da epopeia do nascimento do espírito superior dentro dele mesmo. E quando ele terminou isto, ele começou resumindo muito, né? Começou a ouvir palavras na música de Beethoven, porque ele sentiu que Beethoven tinha também tido esse mergulho, esse buceo no mundo dos mortos. E aí ele chamou isso de ditado musical, porque ele simplesmente oía, ele anotava que oía, e isso seguiu por toda a sua vida. Hecho isto com Beethoven, com Mozart, com Schumann, Schubert, Brahms, pouco com Bach, e deixou uma obra muito extensa que está sendo produzida, está sendo liberada, né? Então, eu vou mostrar aqui um ditado, para não estar tanto teoricamente, né? Mostrar um ditado, eu vou poner aqui, como se põe aqui? Share screen. Então, vamos ao livro. Então, o livro, ao final do livro, tem... Deixa eu buscar o livro aqui, só um momento. Então, nos últimos capítulos do livro, tem umas apresentações do ditado aqui.
Entonces, vamos a oír un fragmento que está todo en alemán, está traducido, ¿no? El inicio de la primera sinfonía de Brahms, que dice así: Espíritu del mundo, que pesadamente te acareo en mí. Desde que la divinidad duerme en mi seno, se adivina criatura. En el espacio y en el tiempo, con placer y dolor, anhela salir de mí. Dice Claudio, aquí explica un poco más. Yo estoy mudo. No. Escuchamos. Se escuta, ¿no? Entonces, aquí, ¿están viendo? ¿Estoy compartiendo la tela o no? ¿La pantalla o no? No, todavía no. Ah, perdona. Entonces, aquí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, perdona. Entonces, aquí la traducción del poema que vamos a oír una parte ahora, ¿no? Espíritu del mundo que pesadamente acareo en mí. Desde que la divinidad duerme en mi seno se adivina criatura en el espacio y en el tiempo. Con placer y dolor, anhela salir de mí. Entonces, dice Claudio, que es como la cosmogonía, el nacimiento, como el Big Bang, el nacimiento del universo, de las criaturas, ¿eh? El nacimiento del espacio y del tiempo, el nacimiento del placer y dolor. Então, vamos oír un fragmento del ditado que viene con la música de Brahms, que Totila lo hecho. E esse del libro se pode mirar diretamente. Porque não algo, tá? Algo faltou. Alguma coisa não funciona bem. Desculpa. Não sei se vai funcionar isto aqui com share screen de la pantalla. Tienes que volver a compartirla la pantalla. Ah, sí. No, déjame encontrar aquí el fragmento. Porque cuando yo entré en ditado, parece que la pantalla se descolgó. Só un momentito. Entonces vamos a oír un fragmento solo porque es muy largo. Entonces, la pantalla nuevamente. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. ¿Se mira? Vamos ver. Ahora sí. Ah, perdona, ese es el segundo. No, no es este. Uno antes. ¿Dónde está? Brahms, primer movimiento. Ah, creo que era este mismo. Sí. Enable. Aquí. Espíritu del mundo que tengo dentro de mí, como de Luther. El espacio y el tiempo, el dolor y placer salen de mí. Entonces, ese es el inicio de esa sinfonía donde Brahms, o sea, las palabras que Totti oyó son de la cosmogonía, ¿no? Del nacimiento de los seres. Y aquí continúa, que es muy interesante. Noche original, cuenta. 1, 2, 3. Basta. Alma, cuenta. 1,
e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7. Eis el número que el Criador se transforma em criatura. Esse Cláudio disse, ou seja, mira que é uma mística muito forte, né? Cláudio disse que mostrou isso a Chasso, muitos anos, e que Chasso disse, é como um santo invisível, ou seja, sobre Tótila, né? E aqui está presente a lei del 3, ou seja, o poder superior disse a noite original, conta até 3. E aí, contou até 3. E aí surgiu a alma. Aí disse a alma, conta até 7. E aí surgiu a criatura. Ou seja, o poder se transformou na criatura. É toda a mística da lei del 3, que estamos aqui falando, né, de los 3 amores, e a lei de 7, que é a lei de octava, que é que está no Enneagrama também, né? Tienes el 3 e os 6 que funcionam como uma octava na música, né? E toda a mística do número 7. Então, assim, Brahms, que era um compositor que, quando Tótila era jovem, não tinha muito interesse por Brahms. Pensava que Brahms era um compositor menos importante. Mas, ao fim de sua vida, se deu conta que Brahms é o compositor que mais conseguiu expressar a harmonia de los 3. E de hecho, todos os textos que Tótila recebeu de Brahms hablam de esto. A harmonia de los 3, padre, madre, hijo, a harmonia de los 3 amores, de las 3 energias, que é todo que vem de Gurdjieff. E aunque Tótila nunca não conhecia Gurdjieff, pero traz mesmo conhecimento que está em Brahms. Cláudio uma vez me disse que Brahms era reconhecido aún como um santo, o que para os músicos seria assim como absurdo, pero de hecho é um compositor assim que dentre os compositores clássicos ele que tem mais equilíbrio em sua música entre instinto, emoção e intelecto, ou seja, que as obras têm esta quantidade de energia. Sobre Tótila se pode fazer só ou não, centenas de charlas só sobre Tótila. E tanto conteúdo, escreveu muitíssimo. E tudo maravilhoso. Assim, muito mais que um talento, mais que um gênio. Era simplesmente como se não tinha essa parte aqui, estava todo aberto para o céu. Assim, impressionante. Assim, é muito impressionante. E, bueno, si quieren preguntar algo de él. Claro, tú estabas diciendo que todo el material de Totila y todo este trabajo, Claudio quería que fuera difundido, ¿no? Abiertamente. ¿Cómo es esto? ¿Por qué es tan importante para Claudio este trabajo y difundirlo y abrirlo? Bueno, la obra de Tótila, Claudio disse que a obra de Tótila, o próprio Tótila dizia que sua obra seria compreendida 100 anos depois de sua morte. Mais ou menos isso, né? E assim, o nível de Tótila, Cláudio disse, é o nível de Homero, o nível de Dante, o nível de Goethe, o nível de los grandes luminares da cultura. E aún está desconhecido. Praticamente só no mundo sati se conhece Tótila. E especialmente em relação, por exemplo, a epopeia de Tótila, que se chama como se chama? O primeiro se chama Das Leben, la vida, né? Ou seja, que como a Divina Comédia se conta como Dante vai ao inferno com Virgílio, né? E assim, de certa forma, ele conta como se fosse conta em terceira persona, né? E a Tótila conta em primeira persona, eu. Ele conta o eu, ou seja, é uma epopeia fenomenológica. Ele está contando como ele teve
viagem, a viagem do herói, e contando detalhadamente em toda a sua literatura, de forma que é importantíssimo traduzi-lo. Estamos traduzindo, tem pessoas traduzindo os poemas em várias línguas, para que sepamos, né, sobre isso. E vai sair, primeiro volume sobre Totila que vai sair, ela é um quinteto de Opus 41 de Schumann, que habla de Lúcifer, ou seja, Lúcifer, el ángel caído, que é uma metáfora do ser humano, de todos nós outros, com seu anhelo de voltar a Deus. Então, o tema, a poesia, habla disto. E isso já está todo traduzido, está quase pronto para publicar, vai ser publicado no sítio de Cláudio gratuitamente. Ou seja, tu bajas e todo isso vai ser publicado gratuito, assim como Cláudio deixou seu desejo. E então, estará em sítio e pode baixar. Né? Bueno, que pensa nisso? São 13 horas quase, né? Ya estamos sobre el tiempo. Sí. Quiero compartirte que nos han escrito por el chat y por todos Claro. lados. La clase ha sido hermosa, que están muy gratos con la experiencia que nos regalaste y pues una clase para nosotros como fuera de serie, ¿no? Muchas gracias. Y personalmente te quiero decir gracias por traernos a Claudio esta mañana. Eu que agradeço. Muchas gracias. Né? Bueno, se alguém aún quer perguntar algo, estou à disposição, va bien. Y te lo pueden hacer directo. Isso parece, essa coisa do Zoom parece muito familiar, né? Nos vemos próximos, assim. Isso é interessante. Aunque não possamos tocá-lo, assim, né? Sim. Sim. Eu agradeço muito a todos também, assim, uma oportunidade muito boa, assim, e que Cláudio queria muito divulgar esses temas. Era muito importante para ele, é muito importante para ele, esse de la música e de Totila. Sim. Claro. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, claro. Es que estaba pensando, me conmovió mucho, muchas gracias, te agradezco, muy, muy interesante. Estaba pensando entre la música, es decir, la vibración y el silencio, ¿no? Del alma. Cuando pues la vida y nuestra humanidad también nos trae como los fuegos, digamos, y las alteraciones de la existencia tan fuertes que también buscamos en ocasiones aquietar el alma y el espíritu, que también es un poco el silencio y esa agua para poderse ver como en el espejo. Sin embargo, yo, por ejemplo, siempre he buscado la música como un refugio en esa vibración y en esa búsqueda de lo que me levante y me saque un poco a veces de ese estado un poco bajo, triste, y entonces a veces, entonces en esta conversación me pregunto, pues ese es un dilema permanente, ¿no? Entre el aquietamiento de la vibración y la búsqueda de la vibración que te exalte el espíritu. Quería hacer como ese comentario. Bueno, no sé si alcanzo a comprenderte profundamente, pero me viene à mente assim, às vezes tu miras grande pianista em concerto, um diretor, né? E tu vês a música está explodindo com muito drama, muita coisa, e a pessoa está ali calma e serena tocando. Ou seja, é como se o silêncio comporta todo, comporta a guerra, comporta o ruído. Então, eu penso assim que tem silêncio que é mais do que silêncio, só a ausência de sonido. Silêncio muito profundo, né? Que comporta todo, de onde vem todo. Assim. Uma ideia um pouco abstrata, não sei se te compreendi, mas, ou seja, que, por exemplo, meditar com uma sinfonia de Beethoven com tanto impacto, ou seja, a pessoa quer estar calma, relaxada e põe uma música assim, mas não é contraditório. Há espaço diferente de consciência para isso. Então, essas dicotomias, silêncio, ruído, sofrimento, dolor, sofrimento, prazer, claro, oscuro, elas passam por outro nível de consciência, que é o que eu sinto que esta música traz, essa integração
de coisas corporais, instintivas, coisas emocionais e coisas intelectuais. Isso junto é um portal para outra coisa. Não é algo que conhecemos no mundo comum. É uma transcendência realmente. E por isso assim podemos hasta falar da música, da poesia, pero é pouco porque necessitamos comunicarmos, que em verdade é deixá-la que entre na música, né? E tem pessoas que não necessitam de nada, já põe e empiezam a ver a película, como se fosse uma película que vem na mente, né? Os heróis, a guerra, o mar, todo. Gracias. Gracias. Sí. Hacerte una pregunta. Sí, claro. Es corta. ¿Es sentir la historia del autor en mi cuerpo o es sentirme con él? O de alguna manera, o cómo puedo separar el escucharlo y solo sentirlo a él y no contaminarlo con lo que yo estoy sintiendo? No comprendí bien, si formula más. Cuando estoy escuchando la música, intento acercarme a la historia del autor, ¿sí? A su sentir, ¿sí? Pero en ese intento me pierdo poniendo la mía, entonces es como que me encuentro con él y vuelvo y me salgo en lo mío y vuelvo y me entro, o sea, ¿cómo hacer para solo estar con él? O realmente esto es estar juntos. Mira que todos esses autores, né, Beethoven, Bach, Mozart, seres humanos como nós outros. Então, assim, creio que é uma forma assim de você tem que partir de sua própria experiência. E aí daí tu vas acercar a eles, né? O sofrimento tu, o prazer tu, o amor tu, e el deles vão se mesclar, né? É um processo. E vamos ouvir uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu já ouvi a Quinta Sinfonia de Beethoven mais de 100 e tantas vezes. Assim. Cada vez é uma experiência, assim. Cada vez que tu dá um beijo, um abraço, é outra experiência, assim, que ser parecido. Né? São como um copo de água, né? Tu tomas experiência parecida e cada vez é novo. Não sei se compreendi bem que tu disse esta, pero por aí. Muchas gracias, Eduardo. Estamos ya cerrando, que ya se están acá. Claro, perfecto. Muchas gracias por... Yo agradezco mucho. Tenemos el sueño de que puedas venir a Colombia. Sé que muchos estarán contentos. Yo también. Que nos visites y tenerte aquí con Es nosotros. posible ir hasta de coche, ¿no? Bien, sí. Esperamos pronto. Sí. Gracias a todos y todas. Estoy a disposición. Muchas gracias. Chao. Gracias, chao. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Maravilloso.